Quanto mais a gente compreende essa ideia de que a realidade é o nosso reflexo, mais fácil fica entender do quanto vale a pena a gente mudar a nossa concepção sobre as coisas. Ao mesmo tempo que a gente tem que mudar a nossa interpretação da realidade, a gente também tem que dar vazão às nossas emoções. O que seria esses saltos de consciência, né? Seria você interpretar aquilo que está acontecendo de uma nova maneira. E isso dá muita confusão, porque ao mesmo tempo que a gente tem que interpretar as coisas de uma nova maneira, a gente também não pode reprimir as nossas emoções. Então, como que a gente faz isso? Como dar esse salto de consciência e ao mesmo tempo me acolher, não me reprimir, não me forçar a positividade tóxica? Como fazer essas duas coisas ao mesmo tempo? Tô tendo sorte essa semana, Felipe tá tendo os dias off, no dia que eu posso gravar os vídeos. Essa é aquela minha praia que eu amo, Ruquipa. Hoje ele veio surfar e eu vim pra praia com ele, mas já chuviscou 2 vezes e eu tive essa ideia brilhante de por que não gravar o vídeo dentro do carro, já que eu adoro uma nova experiência, né? Mas já eu gravo pra vocês aqui fora um pouquinho pra vocês verem que o dia tá lindo, mesmo com essa chuvinha. Aí ó, tá chovendo de novo. Mas como eu não sou de papel, né, gente? Ainda tem o solzinho. Uma ilha, né, gente? Aqui chove toda hora e eu adoro, por isso que tem tanto arco-íris. Como diz o ditado, no rain, no rainbow. Sem chuva, sem arco-íris. Bom, que a realidade é um reflexo da nossa consciência, do nosso interior, a gente já sabe. Mas isso na prática não é tão fácil quanto parece, né? Não é tão fácil como na teoria. Dá muitas dúvidas, muitas questões e também a gente está lidando com a nossa vida real, né, de pagar contas, de trabalho e tudo. Então, quando a gente vai conciliar isso tudo, eu sei que às vezes dá muita confusão. Quanto mais o tempo passa, que eu venho praticando isso na minha vida, mais eu consigo ter um entendimento, uma compreensão sobre isso. E são essas compreensões que eu vou tendo, que eu tento passar o máximo aqui para vocês, para facilitar e encurtar esse caminho para vocês. Uma das coisas mais assim que virou a minha chave foi entender que para a gente conseguir sentir realmente uma sintonia com a vida, uma gratidão, é você parar de enxergar as coisas como negativo, por exemplo, né? Tudo aquilo que eu passei com o meu carro, que eu já falei tudo aqui para vocês, várias pessoas que ficaram me devendo, golpes. Era muito difícil para mim naquela época não ver isso como uma coisa negativa. Mas para conseguir sentir gratidão pela vida, para conseguir confiar na vida, eu tive que entender que aquilo foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Eu não ia conseguir perceber os meus padrões, o que eu precisava mudar, se eu não tivesse vivido aquilo. Então, muitas das coisas que a gente acha que está acontecendo na nossa vida, que são ruins, que a gente coloca aquela carga em cima de por que isso está acontecendo comigo, você tem que dar esse salto de consciência, de entender que, cara, isso está querendo me mostrar algo muito importante que vai ser o divisor de águas na minha vida. Sem eu ter passado tudo aquilo, eu não teria chegado à pessoa que eu sou hoje, por exemplo. Para a gente entender o que significa saltos de consciência, nada melhor do que aquela frase do Einstein que diz o seguinte: é impossível resolver um problema no mesmo nível de consciência em que ele foi criado. Também outra frase que eu adoro é: a mente que se abre a uma nova ideia não retorna mais ao seu tamanho original. Então, o salto de consciência é quando você compreende aquilo e aplica na sua vida. Aqui, por exemplo, você está absorvendo esse conteúdo, você absorveu essa informação. Mas o salto de consciência é quando você realmente internaliza isso e aplica na sua vida. Então, quando você está lá passando os seus problemas, quando você está lá enfrentando a sua vida diária e você tem a interpretação daquilo, você percebe e muda essa interpretação. A partir do momento que você consegue fazer isso, você está dando esse salto de consciência. E aí, gente, também o salto de consciência não seria uma coisa de uma hora para outra, um grande salto. Não, esse salto ele vai acontecendo aos pouquinhos, gradativamente no seu dia a dia, entende? Que nenhuma mudança, nem na gente, nem na nossa vida, é brusca assim de uma coisa para outra. Tudo é aos pouquinhos. Não cria essa expectativa, vou dar um salto de consciência, mudar completamente a minha vida de hoje para amanhã, sabe? Nem você mesmo. Ao mesmo tempo, gente, não tem como a gente ser uma pessoa que cocria a nossa vida, reprimir as emoções.
Você tem que ser uma pessoa extremamente autêntica com aquilo que você está sentindo, porque como que uma pessoa vai ter autoestima se ela está reprimindo, se ela está guardando coisas? Você tem que entender que sentir suas emoções não precisa estar interligado com a interpretação que você está tendo da sua realidade. Então vamos dizer que hoje você teve um dia péssimo, né? E você estava acostumada a toda vez reagir ao seu dia péssimo daquela maneira, que droga de vida, alimentar aquela interpretação de que você fez tudo errado. Os meus padrões eram o seguinte: eu tô com tal idade, fiz todas as escolhas erradas, estou aqui colhendo as consequências de todas as escolhas erradas que eu fiz, não tenho mais tempo de mudar, minha vida é uma droga. Eu ficava retroalimentando todo dia essa interpretação da minha vida. Não significa que quando eu mudei essa interpretação, quando eu parei de alimentar isso, eu tive que reprimir as minhas emoções. Não, eu me permitia chorar, eu me permitia ficar triste. Eu acordava às vezes, gente, com sentimento de tristeza profundo, que virava uma bola de neve, porque eu já acordava com uma tristeza profunda e ao mesmo tempo sentia angústia de já acordar triste. Eu ficava, meu Deus, eu já tô acordando triste, tipo, eu tô no fundo do poço. E aí eu entendi que, na verdade, eu tinha que acolher aquela emoção. Permitia meu corpo sentir aquela emoção, né? Se eu tivesse que chorar, eu chorava. Se eu tivesse que, enfim, sentir aquela dor da angústia, eu sentia. Deixava aquilo sair de dentro de mim. Ter uma compreensão daquele momento seu. Você ser uma pessoa compreensiva com as suas emoções, entendeu? Digamos assim. Você não precisa se julgar, você não precisa cortar, você não precisa querer logo que aquilo acabe. Você entra em contato com elas, você acolhe elas. Imagina que a sua emoção é uma coisa que precisa ser olhada. Enquanto você não me olhar com carinho, com amor aqui, eu vou continuar aqui, sabe, batendo na sua porta. É como se fosse isso. Porque elas não estão ali à toa. E por mais que esse padrão de tristeza profunda eu não sinta mais, eu ainda sou um ser dotado de emoções e eu aprendi sempre a acolhê-las, independente do motivo que seja, né? Não é mais naquela intensidade? Não, né? Realmente naquela intensidade eu nunca mais senti. Mas, por exemplo, agora eu sei que sendo mãe, com certeza eu vou viver muitas emoções, sabe? E ter essa nova visão, ter essa nova interpretação das minhas emoções, não só da vida, mudou completamente. Então nós, como espelhos da nossa vida, mudar o nosso reflexo, na verdade, é entrar em harmonia com tudo aquilo que você julgava como negativo. É como se você entendesse que não tem nada de negativo, nem nas suas emoções, nem na sua realidade, nem esse ideal de positivo também, porque a gente tem essa tendência assim, se não é negativo tem que ser positivo. E hoje em dia eu busco entender assim, é como tem que ser. Porque no final das contas é positivo, porque a gente cresce, porque a gente entende nossos padrões. É um efeito positivo, digamos assim. Mas muitas vezes a gente também cria um ideal de positividade muito... Se não foi daquele jeito, então não foi positivo. E aí você fica frustrado. Então é meio que o que na verdade é positivo é fluir com o que tiver que ser. Inclusive com os seus pensamentos e emoções. Teve um comentário de uma pessoa aqui num dos meus vídeos que eu vou até destacar aqui pra vocês. Ele diz o seguinte: a minha vida deu uma girada de 360 graus quando eu aprendi que eu precisava ser autêntico com as minhas emoções, que até quando a gente está sendo negativo, aquilo ali pode ser favorável pra gente. Ele aprendeu isso numa mentoria e foi quando a vida dele realmente mudou. E isso, gente, é extremamente importante. Não tem como você ter autoestima, amor próprio, se sentir bem se reprimindo e ao mesmo tempo ir mudando a sua interpretação da vida, aquela que você retroalimentava por muitos e muitos anos, que você aprendeu, né, que não é nenhuma coisa nossa. Que a vida é difícil, que eu sou um fracasso, que eu fiz tudo errado, né, a mesma coisa que eu fazia. Esse roteirinho que eu mudei, entendeu? Mas em relação a mim, as minhas emoções, eu tive que ser extremamente acolhedora e autêntica. A gente não pode reprimir, assim, o que vem de dentro. E isso inclui você ser sincero com você mesmo em todos os aspectos, tá? Se você tá aguentando uma situação, por exemplo, com uma pessoa que tá te fazendo mal e você fica calado, não consegue colocar suas emoções para fora, eu te indicaria a colocar tudo para fora, tá? Respeitar a sua personalidade, seus gostos, porque às vezes eu acho que esse conteúdo pode deixar a gente com uma sensação meio de doutrinação de personalidade, sabe? Como se todo mundo tivesse que agir da mesma forma, todo mundo tivesse que ser sempre
muito pacífico, ou não pudesse ter opiniões próprias, personalidade própria. Então, respeite a sua essência, assim, o máximo possível, de todas as formas, tá? Porque padrão de interpretação de realidade não é essência, gente. Essência é outra coisa. Então, qualquer coisa que esteja reprimindo isso, oprimindo você, em frente, tá? Eu sou uma pessoa que sempre tive o lema de lute por você mesmo. Tudo que eu vivi até hoje na minha vida sempre foi lutando pela minha essência. Eu sempre enfrentei as coisas que eu tinha que enfrentar, fosse família, fosse relacionamento, o que tivesse ali me sufocando, ou que tivesse reprimindo quem eu sou, que eu não pudesse ser eu mesma, eu sempre enfrentava aquilo ali, porque eu sabia que respeitar a mim mesma sempre seria a coisa mais importante a se fazer. É assim que você fortalece a sua autoestima, é assim que você fortalece o seu amor próprio, lutando por você mesmo. Entender que você não está aqui para suprir as expectativas dos outros, que a gente vai decepcionar as pessoas, sim, também faz parte, porque às vezes a melhor coisa que você pode estar ensinando para ela é que você não está aqui para suprir as expectativas dela. Talvez isso seja um ponto de evolução importantíssimo na vida dela. Isso é um presente que você está dando. Nem sempre dar o que a pessoa quer é a melhor coisa, às vezes realmente é não dar. Então, se você se sente boazinha, bonzinho, porque você está ali suprindo as necessidades de alguém e sufocando a sua essência, deixando de você mesmo, vou te contar um segredo, que não existe nada de bonzinho nisso aí. Você faz isso em troca de validação e ao mesmo tempo você atrasa a evolução dessa pessoa. Então, são essas duas visões ao mesmo tempo. E eu sei que no começo é confuso, a gente acaba achando que tem que reprimir, que não pode ser negativo. Então, na verdade, é você entender que a gente tem um olhar sobre a vida que a gente está interpretando, que são os condicionamentos, que são os programas, e tem outro que são as coisas da sua alma, que são as coisas que vêm de dentro de vocês. São duas coisas diferentes. É por isso que é tão difícil a gente confiar na vida em nós mesmos. Porque como que a gente vai confiar na vida se a gente acha que a gente está sempre sendo punido? É muito mais fácil você confiar na vida quando você entende que ela está, na verdade, te mostrando algo tão importante sobre você mesmo que quando você descobrir, tudo vai mudar. Tudo está acontecendo sempre a nosso favor. Então, sem sombras de dúvidas, o maior salto de consciência é você parar de brigar com a realidade. Tanto fora, tanto dentro. Como diz aquela frase do livro Poder do Agora, né? O que seria mais insensato do que negar o que já é? O que já é, o que você está sentindo. O que seria mais insensato? O que seria mais insensato você negar o que você já está experienciando na sua realidade? Por isso que tem uma interpretação do Jacob que eu adoro em relação ao Jardim do Éden, que quando eles comem a maçã, que é a fruta do conhecimento, que na verdade é tudo que a gente aprende nessa realidade aqui, tudo que a gente está julgando o tempo todo, que a gente acha que é conhecimento, a realidade é boa, é mal, isso aqui não deveria acontecer assim, isso aqui deveria ter sido assado. Quando a gente está o tempo todo julgando com o nosso conhecimento, a gente se distancia do paraíso. E isso muitas vezes é só ensinado apenas como a gente está interpretando a nossa realidade, mas isso também tem que ser levado em consideração na parte de dentro. Outra coisa que eu acho interessante falar também é que a gente está vivendo essa vida de evolução interna, espiritual, compreensão e mudança de paradigma, salto de consciência, e ao mesmo tempo vivendo a nossa vida real. Quer trabalhar, quer pagar conta, sabe? E você vai ter momentos que você vai viver essa vida interna de evolução e vai ter momentos que você vai estar vivendo a outra vida concreta. E faz parte, nem sempre você está conseguindo lembrar disso tudo. Eu tenho que lembrar de mudar o meu paradigma, eu tenho que lembrar. Por isso que é uma coisa lenta, por isso que é uma coisa que não adianta você se cobrar mudança rápida, sabe? Porque se a vida fosse só a gente trabalhar o nosso interior, gente, estava maravilhoso, né? Mas a gente tem várias coisas para fazer. E transformar o nosso interior é um desses pilares. Mas a gente tem que fazer isso de uma forma que seja no seu tempo, porque não adianta nada você ficar achando que você deveria estar fazendo muito mais enquanto a sua vida está uma loucura e você está cansado, você trabalha. Então, diante disso tudo, a melhor coisa que você faz é sempre ter
autocompaixão, é sempre se acolher, é sempre entender que você está no seu tempo. Isso é o que mais vai trazer mudanças assim na sua vida prática. Ah, você quer mudar logo a sua realidade, você quer mudar logo a sua vida prática? Entenda que o acolhimento sempre vai ser o maior salto de consciência que você pode fazer. Nunca a autocobrança, nunca aquela tensão e ansiedade de ficar se cobrando que você não está fazendo muito. Isso vai ser sempre o pior caminho. Então, se você acha importante lembrar de uma coisa, tenta sempre lembrar disso. Espero que esse vídeo tenha clareado um pouquinho aí as ideias de vocês, para que vocês consigam lidar com isso com cada vez mais leveza. Quanto mais clareza, mais compreensão e menos confusão, melhor, né, gente? É isso, um ótimo domingo para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!